Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, iniciando essa jornada de conhecimento. Eu sou o professor José Ricardo, responsável pela coordenação dos cursos da área tecnológica da Rede Wi-Tech do Estado de Minas Gerais. Os cursos são constituídos em duas fases. Primeira fase, em 2 semanas, inovação e empreendedorismo. Segunda fase, 10 semanas, cursos específicos da área tecnológica. O programa Minas Digital já está acontecendo em Minas Gerais. E você, fazendo os nossos cursos da área tecnológica da Rede Wi-Tech, pode fazer parte desse sonho. Veja agora! Agora, veremos os conceitos sobre empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo, como conhecemos hoje, começa a tomar forma com os estudos de Joseph Schumpeter, na década de 40, que definiu o empreendedor como alguém versátil, que possui habilidades técnicas para saber produzir, reunir recursos financeiros, organizar as operações da empresa e realizar vendas. Mais tarde, em 1967, com Kenneth Knight, e em 1970, com Peter Drucker, foi introduzido o conceito de risco, em que uma pessoa empreendedora é aquela que arrisca nos negócios, que busca inovar. Temos ainda o conceito de intraempreendedor, formulado na década de 80, que abrange o empreendedorismo dentro da organização. O empreendedorismo é voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto, seja ele técnico, científico ou empresarial. O conceito tem origem no termo empreender, que significa realizar, fazer ou executar. O empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, promovendo o crescimento econômico, gerando emprego e renda, e melhorando as condições de vida da população, seja na transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, produção, organização e outros. O conceito de empowerment quer dizer o seguinte: são as vantagens ou uma maior motivação ou uma maior satisfação em que as pessoas têm em desenvolver todo o seu potencial. Existem alguns mitos e verdades sobre empreender. Segundo os dados do Senac São Paulo, por necessidade ou por ocasião, o Brasil possui a maior taxa de empreendedorismo do mundo. 3 em cada 10 brasileiros entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos
ou a criação de um negócio próprio. Os dados integram a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor e, no país, o estudo foi realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Entretanto, mesmo com essa taxa alta, alguns mitos e dúvidas ainda permeiam o ambiente do empreendedorismo brasileiro. Vamos ver agora alguns mitos e algumas verdades sobre empreender. Porque nós temos na nossa cultura algumas verdades, alguns ditos que eles são colocados de uma geração para outra, que passam a ser verdades quando na verdade não são. Então vamos lá. Empreendedores já nascem empreendedores? Não. Essa é uma das maiores mitos envolvendo o perfil empreendedor. O espírito empreendedor pode ser desenvolvido, pode ser aprendido e influenciado. Qualquer um pode se tornar empreendedor. Veja bem, não existe empreendedor nato. Empreendedor se faz. Empreendedores são apostadores? Empreendedores são profissionais que estão trabalhando com risco, mas não estão apostando no escuro. Empreendedores devem ser profissionais que sabem estudar, analisar e planejar suas opções e atitudes para saber a hora de agir. O risco inerente ao negócio deve ser avaliado para que o profissional esteja pronto para lidar com ele. O que diferencia o empreendedor do aventureiro é o planejamento. Empreender e criar um negócio significa se tornar independente? Não necessariamente. Essa ideia geralmente é uma ilusão. Na posição de funcionário, o colaborador responde apenas a uma pessoa, o seu superior direto. Já o empreendedor depende do funcionário, do cliente, do governo, do investidor, da sociedade, da comunidade e do fornecedor para que o seu negócio prospere. Ou seja, o empreendedor tem que ser uma pessoa que consegue interagir tanto horizontalmente como verticalmente, em todos os sentidos. Os primeiros anos serão os de mais trabalho? Sim, esse é o período de construção da marca e conquista de público e espaço. É um momento de estudo também e de avaliação. É preciso entender o perfil, a região e o tipo do seu negócio para saber passar bem pelos primeiros anos. O empreendedor necessita de muito esforço e disciplina, principalmente nos primeiros anos, porque é ele o maior responsável pelo sucesso do seu negócio. Ser empreendedor é ser o patrão, poder escolher suas atividades, tirar férias e folgas quando quiser e fazer seu próprio horário de trabalho? Existe sim essa flexibilidade de horários e funções, mas por ser o dono do negócio por vezes, o empreendedor trabalha mais que os funcionários. É ele que tem que arcar com os riscos e as falhas. É quem tem que cobrir quando surge algum imprevisto. É quem tem que tomar decisões a qualquer momento. E é quem não tem férias e folgas definidas, dependendo do andamento do negócio. Ou seja, o empreendedor, quanto mais planejar, quanto mais dedicar à sua equipe e ao seu negócio, ele pode ter sim uma agenda mais flexível. Mas isso não necessariamente é verdade. É preciso ter muito dinheiro para começar? Não, depende do nicho do seu negócio. O investimento pode ser mínimo. Pesquisas demonstram que o empreendedor investe 2 vezes mais do que realmente é necessário no lançamento de um negócio. A solução ideal é sempre pesquisar bem seu mercado, a necessidade do seu público-alvo e, a partir disso, gerar produtos de baixo custo no menor espaço de tempo. É importante ressaltar que o dinheiro envolvido no seu negócio vai depender muito do seu plano de negócio. Se você fizer um bom planejamento e você tiver um bom direcionamento de como você vai estar estruturando o seu negócio, você pode sim otimizar recursos e otimizar pessoas. E dessa maneira você consegue economizar na formatação do seu negócio. É impossível empreender sem risco. Sim,
faz parte do processo de empreendedorismo e de inovação. Entretanto, os riscos podem ser estudados e minimizados a partir de um plano de negócios e uma análise do mercado. Veja bem, o risco faz parte do empreendedor. Não existe empreendedorismo sem risco. E é isso que faz a diferença entre você ter um perfil empreendedor e não ter um perfil empreendedor. Você é uma pessoa que assume os riscos. E isso faz com que você avance em ter sucesso nos seus negócios. Às vezes você vai ter alguns fracassos, mas isso faz parte do seu processo de aprendizado. É preciso ter uma ideia nova, inovadora para empreender? Não necessariamente. Nem todo negócio de sucesso é inovador. A prosperidade do empreendimento pode depender de outros fatores, como preço, foco ou diferenciação da concorrência. O sucesso depende muito da forma como o negócio é executado e desenvolvido. Então, não é preciso você ter uma ideia inovadora ou alguma coisa nova para você empreender. É preciso, sim, você identificar uma oportunidade no momento certo e no local certo. Isso, sim, são fatores de sucesso. E para ilustrarmos o que nós aprendemos, eu gostaria que vocês nos acompanhassem vendo esse vídeo. Eu acho que o desafio de empreender é a arte de fazer aquilo que você mais gosta sem ter nada. Eu acho que a pessoa tem que ser um otimista, nato. Se você for escutar o que a média está te falando, você jamais vai empreender. Por mais que todo empreendedor fala que nunca deixou de acreditar num sonho, não existiu nunca um empreendedor que não foi deitar na cama e falar: será que isso é verdade mesmo? Será que eu não sou louco? Tive muito medo que se o negócio não der certo, a gente vai frustrar muita gente. Um dia eu acordo, a gente vai realmente despertar essa inteligência coletiva, vai destravar diversas áreas do conhecimento que estão travadas, vai ser fantástico. E tem dias que a gente fala assim, cara, isso talvez não dê certo. Tá dentro de um mundo que você não conhece e dá um jeito de tirar as coisas do chão. Mais relevante para o empreendedor impactar e resolver algum problema é ele conseguir chegar num ponto que a gente chama de Product Market Fit. A ideia que começou era, vamos colocar propaganda lá e a gente vai conseguir deixar tudo gratuito, achando que a gente ia conseguir fazer uma coisa como o Facebook. Como todo bom empreendedor cabeça dura, a gente quer colocar o negócio em prática. E aí a gente quase faliu no primeiro ano. Grandes decisões numa empresa pequena, elas valem mais do que pequenas decisões numa empresa grande. Nos Estados Unidos, quando você fracassa, é até interessante. As pessoas até falam assim, puxa, que bom que você fracassou. Isso quer dizer que você está mais perto do sucesso. Como é a grande dúvida? Como que a gente vai fazer isso é o cerne das nossas manhãs, é o que não me deixa dormir. Nada disso é um obstáculo grande demais para o empreendedor, porque ele é compelido por uma força maior que ele mesmo, ele não consegue se conter. Quando ele vê, ele já está fazendo. A gente não estava muito preocupado em como que a gente ia monetizar, a gente estava muito preocupado em qual era o impacto que a gente ia gerar na sociedade. A gente sempre se incomodou em fazer alguma coisa grande. A gente nunca gostou da zona de conforto. Fazer o melhor, vamos fazer uma coisa que vai mudar o mundo. E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Vejam essa frase: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Qual é o seu sonho? O seu sonho é grande ou o seu sonho é pequeno? Eu gostaria de dar uma oportunidade para você escrever numa folha de papel agora o seu sonho quando você se matriculou nesses cursos. Faça isso agora. Escreva lá. Qual o seu sonho? O que você está almejando quando você está fazendo os nossos cursos agora?
E aí? Vocês escreveram seu sonho? Então guarde esse papel, porque agora nós vamos ver como tornar esse sonho realidade através do desenvolvimento dessas competências do empreendedor. Apesar de cada empreendedor ser diferente, ter características e objetivos distintos, algumas competências são necessárias e comuns a todos que querem crescer nos negócios. Diversas pesquisas têm sido feitas sobre o comportamento do empreendedor, e essas pesquisas mostram traços de comportamento que se manifestam e se combinam de diferentes maneiras e em diferentes graus de intensidades em diferentes pessoas. Entretanto, mesmo que os teóricos da área e pesquisadores não possam afirmar exatamente como se forma e se faz um empreendedor, é possível analisar as habilidades essenciais de empreendedores seriais para compreender algumas características fundamentais a esses profissionais. Vejam bem, essas características são aprendidas, não são características natas. Vamos lá? Primeiro, senso de oportunidade. É preciso estar atento às tendências para poder perceber brechas no mercado, antecipar-se aos fatos e criar novas oportunidades de negócio. Ou seja, manter-se com as antenas acesas para as novas oportunidades. 2. Domínio do assunto. É necessário estudar, analisar e se planejar para conseguir ser um empreendedor de sucesso. Por isso, ter compreensão da área e da prática do negócio é fundamental. Ou seja, esteja sempre bem preparado para quando ocorrer a oportunidade. 3. Persuasão. Os empreendedores seriais que estão acima dos outros têm a capacidade de convencer os outros, de conquistar os que estão à sua volta, como colaboradores, clientes e demais stakeholders, e os encantar com suas ideias. Isso nada melhor do que você acreditar no seu sonho. Se você acredita no seu sonho, você tem aquele brilho no olhar que vai persuadir qualquer pessoa que esteja envolvida no seu projeto. 4. Liderança. É preciso saber guiar, aconselhar, estar por perto e até cobrar quando necessário. Ou seja, para exercer o papel de líder e não de chefe, você precisa estar antenado às necessidades do seu projeto e das pessoas que estão envolvidas no seu projeto. Dessa maneira, você se tornará um líder que trará o sucesso do empreendimento. 5. Habilidades interpessoais. Essa característica é ligada à anterior, de liderança. O empreendedor deve compreender o ambiente e saber trabalhar a gestão de pessoal, incluindo uma boa comunicação, um feedback honesto, um bom relacionamento com todos os envolvidos no negócio e grande capacidade de transmissão. 6. Responsabilidade. A responsabilidade pessoal é vista como capacidade de demonstrar iniciativa, autoconfiança, resiliência e a vontade de assumir riscos. Os empreendedores não devem ser desmotivados por obstáculos, e sim energizados por essas dificuldades. A persistência é competência fundamental. Ou seja, você tem que assumir que você é o responsável pelo projeto e que esse projeto é importante para a sua vida. Então, a disciplina, a resiliência, a persistência são fatores muito importantes que vão caracterizar a sua responsabilidade perante com os outros e com o projeto. Orientação a metas e resultados. Característica indispensável para as pessoas de espírito empreendedor. O comportamento orientado a metas é definido como a concentração de esforços em alcançar um objetivo, missão ou meta. É muito importante que os empreendedores tenham um forte senso de quais são os seus objetivos e quais são os impactos disso nos seus serviços e principalmente em seus negócios. Essa característica também é importante para que o gestor saiba equilibrar sonho e realidade. É isso aí, gente. O que vai diferenciar o sonho e realidade é você ter muito claro em sua mente as suas metas e os resultados que você espera alcançar para a sua empresa, para o seu projeto. Criatividade e dinamismo.
ser capaz de pensar diferente, criar, encontrar caminhos e soluções viáveis e reais, agindo de modo adequado, com rapidez e eficácia. Dessa forma, tais características são competências essenciais para os empreendedores. Fatores como aversão ao risco, baixa criatividade, pouca familiaridade com o processo de criação de novos negócios podem inibir o empreendedorismo. Além disso, dificuldades na conjuntura econômica, na localização do possível negócio e burocracias impostas também inibem as ações criativas de empreendedores. Veja bem, você tem que estar muito bem preparado para ser empreendedor. A criatividade não quer dizer improvisação. Você tem que usar a criatividade dentro de um processo planejado. Lições inspiradoras de Jorge Paulo Lemann, um empresário, um dos donos da AB InBev e da rede Burger King, e o homem mais rico do Brasil, dá 6 dicas muito preciosas para empreendedores. Primeiro, crise não é motivo de desespero. O Brasil nunca é tão bom quanto poderia ser, mas também não é tão ruim quanto falam. Podemos estar no melhor momento, mas as maiores operações que tivemos foram em época de crise. O mercado e os empreendedores do Brasil são muito bons, então é melhor olhar para frente, ver como aproveitar qualquer dificuldade e o que é possível fazer a mais. Veja, um dos homens mais ricos do mundo, e o mais rico do Brasil, nos dá um aconselhamento que é muito importante. Ou seja, a crise também é um momento de oportunidade para crescimento. Então não vamos nos deixar levar pelas pessoas que são desmotivadas para poder desmotivar também os nossos projetos. Um empreendedor, ele tem uma motivação em cima do seu projeto que ninguém pode abalar. Outro ponto, quando for buscar investimento, não olhe só para o dinheiro. Gosto de sócios que trabalham e contribuem. Como empreendedor, eu olharia para o investidor de private equity, ponderando se ele quer apenas colocar dinheiro ou se será um sócio que vai trazer algo mais, algum know-how específico, se tem outro investimento parecido que possa trazer experiências. Quanto ao momento certo para abrir as portas, quanto mais conseguir engordar um pouquinho antes de buscar o dinheiro dos outros, melhor. E se for buscar, não olhe só para o dinheiro. Entenda o que de valor ele poderá agregar ao negócio. Ou seja, não pense somente num sócio capitalista, um sócio que vai colocar dinheiro no seu negócio. Às vezes é muito mais importante a experiência, o conhecimento que um sócio possa trazer para o seu negócio do que um dinheiro que você pode captar de uma outra maneira. Muitas vezes cometemos erros em pensarmos somente no capital e depois temos o dissabor de termos sócios que não colaboram com o nosso negócio. Equilibre a vida pessoal e profissional. Sou um cara muito organizado e disciplinado. Sempre pratiquei esporte, pelo menos 1 hora por dia, seja o que estiver acontecendo no mundo. Além disso, sempre fui muito participativo com minha família, deu tempo de fazer e criar 6 filhos. Um certo equilíbrio é importante. Delego muito. Nunca fiz questão de ser o cara que fazia tudo. Gastei mais tempo escolhendo e formando gente muito boa para eventualmente dar oportunidades a ele e ter mais tempo para mim. O segredo talvez seja ter uma mistura de disciplina e regras com base no que se quer fazer. E pessoas são diferentes, então tem que fazer regras que façam sentido para você e ter equipes que possam transformar uma empresa. Ou seja, o valor mais importante numa empresa são as pessoas. E você faz parte desse contexto. Então é importante para o empreendedor ter um bom equilíbrio da sua vida profissional com a sua vida pessoal. Não vai valer muito a pena você ser um profissional de grande sucesso e sacrificou a sua vida pessoal. É importante ter um bom relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com a sua esposa, com seus irmãos, porque isso vai trazer uma felicidade que vai motivar ainda mais você nos seus negócios. E tente trazer isso também como um conceito para os seus funcionários, para que eles tenham um tempo para ele e para a sua família. Formar gente boa é o melhor negócio que se faz.
O empreendedor tem que dar grande importância ao tópico de gente. Geralmente, ele olha mais para custos e vendas e contrata alguém de RH para se ocupar do assunto. Gente é algo em que o dono deve estar envolvido. Mais uma vez, o mais importante em uma empresa, em um empreendimento, são as pessoas que estão envolvidas nela. Ok? Cultura não se impõe, cria-se em conjunto. Sempre dedicamos um esforço enorme para treinar pessoas. Quando fomos para a Argentina, na compra da Quilmes, mandamos vários brasileiros que tinham sido criados em casa. Para os Estados Unidos, foram 100 pessoas de todo mundo, mas já dentro da nossa cultura. No entanto, em nenhum lugar chegamos impondo nossa cultura vai ser assim. Ou seja, a sua empresa, o seu empreendimento tem que ter uma cultura própria, que dê a identificação do seu negócio. Para isso, você precisa treinar pessoas. Tem que ter foco em pessoas e no treinamento. Por último, venda seu sonho grande. Sempre vendi um sonho muito maior do que o tamanho da empresa. É claro que você vende um sonho que não chega nem perto da realidade. A turma não acredita. Se você vende um sonho que é difícil, mas que é atingível, é melhor. Assim você vai aumentando de sonho em sonho, engajando todo mundo, conforme a empresa cresce. Nós gostamos de metas anuais esticadas, tem que ser esticada, mas não impossível. Ou seja, se tem que sonhar, sonhe grande. Sonhe em coisas em que as pessoas vão se envolver e vão se sentir contagiadas. Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Cultura empreendedora. Para que empresas, governo e universidades possam incentivar o espírito empreendedor em seus colaboradores, é preciso investir em cultura de empreendedorismo e de inovação. É dever de todos os atores que se beneficiam dos valores agregados pelo resultado dos empreendimentos. Para estimular a formação e consolidação de uma cultura empreendedora dentro de uma sociedade, as formas mais comuns são proporcionar ambiente e valorizar ações empreendedoras. Para serem bem-sucedidas, as iniciativas no Brasil precisam combinar diferentes aspectos, como educação empreendedora, integração de agentes de um ecossistema e formas de incentivo para o empreendedor e a empresa. Muito mais do que ganhos individuais, o empreendedor cumpre o papel de ser o principal agente de mudança de um ambiente. Em grandes empresas, por exemplo, a cultura empreendedora pode ser um elemento importante no processo de inovação e quebra de paradigmas que as companhias terão que realizar para se reinventarem frente às mudanças do mundo, gerando emprego, renda, novos negócios e oportunidades. Mas outros cenários que não exclusivamente das empresas privadas também podem ser transformados em atitudes e pessoas empreendedoras. Além de empresas e academia, o governo também deve agir para incentivar o empreendedorismo de seus cidadãos. Os governantes têm um papel fundamental para promover a cultura empreendedora e a competitividade, bases fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. Veja bem, é muito importante a cultura empreendedora. Para isso, o Estado de Minas Gerais está desenvolvendo esse programa Minas Digital. Com isso, o Estado pretende fazer a sua parte, ou seja, promover um ambiente, um ecossistema que proporcione uma cultura empreendedora em nosso Estado. E veja como isso é importante, porque dessa maneira você vai acreditar em você e o seu amigo também vai acreditar nele. Veja agora esse vídeo, Acredito em Você. Bom, meu nome é Robinson Shiba. Eu realmente, desde a infância, eu sempre acreditei muito e me esforçava para tentar fazer o melhor. Fiz o curso de odontologia em Bragança Paulista. É monótono, cara. Só você fala, o paciente não fala nada, cara. E as notas não estavam lá muito boas. E, mais uma vez, tomava uma baita da ralada na minha mãe. Cheguei nos Estados Unidos, animadão, todo lá. Vamos lá pro albergue. Pô, quanto custa? How much? Expensive, não sei o que lá. Não expensive, tax include. Pô, cara, vamos tentar esse título. O cara falou que tem táxi. Táxi tá incluso, vamos lá, é aqui. Esse é o hotel. Vamos lá. Aí, beleza, o táxi include. Fomos.
Isso não é piada, cara, é verdade. Isso é pior que é... Fomos, ficamos lá na porta do hotel. Cadê o táxi? Cadê? A gente volta. Where is the taxi? Taxi? Taxi included. Pô, puta cara, taxi é imposto, burro. A princípio nós íamos ficar 2 meses e acabamos ficando 1 ano. Foi lá que a gente teve contato com um box de comida chinesa. Todo mundo comia uma caixinha, a gente assistia filme na televisão e os policiais comendo. Porra, cara, isso é legal, baratinho. E aí eu tava lá com o Marcelo, comendo a comida chinesa. Pô, bicho, que da hora isso aqui. No Brasil não tem. Só tem pizza lá para comer, cara. E aí? Você não acha que isso aqui pode dar certo lá? Falou, pode ser, porra, legal. E essa foi uma das... Esse foi o meu day one, né? Falou, pô, quando eu voltar pro Brasil, eu vou montar o China Box. Vou montar um negócio de comida chinesa na caixinha. Box, China, China Box, pá. Da hora, cara. Vai funcionar. Eu volto pro Brasil. Fiz um filho. Fiz um filho. Super planejado, minha vida. Pai, tá tudo no business plan. Olha, o menino vai nascer em dezembro 14. Dia 16 é minha formatura, tá tudo certo. E pedi, pai, e aí? Vamos montar o China Box? E aí meu pai, mais uma vez, tinha um apartamentinho dele, ele vendeu por 1/3 do preço, falou, moleque, me aposta aqui. Tudo que eu tenho tá aqui. Eu acredito em você, cara. Tinha 3 consultórios, vendi 2 para meus amigos e fomos lá montar o China Box. Vários amigos participaram comigo disso, né? Networking foi fundamental e é fundamental até hoje. E a gente inaugura, 8 de outubro de 92, a loja. E aí toca o telefone, box para banheiro. Quero um box para banheiro do chinês. China Box. É mais barato que o American Box. Então, esse aí. Quanto custa? Falei, porra, cara, ferrou. Meus amigos que no começo falavam, pô, você tá louco, cara, que comida chinesa na caixinha, o quê? Você já tem 3 consultórios, continua. Aí eles eram, meu, e aí, como é que funciona isso aí? Dá para abrir um? Falei, bom, vamos abrir uma loja então também. E aí eu fui entender, e pô, o que é franquia, cara? Sabia que franquia era posto de gasolina, concessionária de automóveis. E formatei e falei, pô, franquia é legal. As vendas começaram a cair dos franqueados. Naquela época eu estava abrindo loja ainda, meu negócio era loja. A única coisa que eu sabia fazer era abrir loja e obturar dente, só. Que é minha esposa, administradora de empresas, controller de banco, MBA, papapá. Essa é sorte, né, cara? Essa. E a minha irmã, publicitária, falou, meu, você corre dos problemas. Mas entendendo esse problema, eu contratei a consultoria também. Para resolver, bicho, que é indicador, o que é organograma, me ensina que eu não sei. Mas tem que ter a humildade e o reconhecimento que, bicho, você não sabe nada. Você não sabe nada e você precisa aprender. Acredite no taco de vocês. Mas só acreditar sem a implantação, sem ação, não funciona. Tem que fazer uma pesquisa, tem que acreditar que vai dar certo. Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. E eu gostaria de passar uma mensagem, principalmente para uma pessoa. Para o meu filho Rafael. Bicho, eu acredito em você, menino. E aí, vocês assistiram o vídeo? Viram como é importante a motivação para você ser um bom empreendedor? Nizam Guanais nos fala, Nizam Guanais é um grande publicitário brasileiro, ele nos fala o seguinte, enquanto eles choram, eu vendo lenços. Ou seja, nunca existe dificuldade para um bom empreendedor.
Mesmo nos momentos mais difíceis, ele vai ver uma oportunidade que pode estar acontecendo. Mesmo se a realidade do país do empreendedor não for próspera, não é motivo para desanimar. Existem muitos tipos de negócios que crescem em tempos de crise. E se o empreendedor estiver preparado, um ambiente econômico que pode parecer desfavorável pode acabar lhe proporcionando ótimas opções de investimento. Historicamente, os momentos de dificuldades econômicas têm sido o berço de ótimos negócios, em que alguns empreendedores identificam oportunidades para começar seus projetos. Esse é o diferencial do empreendedor de sucesso: identificar o momento e saber entrar no mercado. Veja bem, para você ser um bom empreendedor, é muito importante você traçar um plano de negócio muito bem elaborado. Para você traçar um plano de negócio muito bem elaborado, você tem que ter uma estratégia. Mas o que é uma estratégia? Estratégia é um termo que vem dos termos militares utilizados antigamente nas guerras. Então nós temos muitos termos que são utilizados hoje no empreendedorismo e na administração que vêm dessas guerras. Então, comandante-chefe, chefe de operações, nós temos uma ação estratégica, temos que ter um plano operacional, temos que ter um plano tático. Esses são conceitos que vieram da estratégia militar para a estratégia da administração no século XX. Veja, do grego stratégos, estratégia inicialmente significava a arte do comando. Hoje, comumente usada em diversas áreas, é a forma de pensar em uma ação no futuro, integrada no processo decisório e com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados. Ou seja, a estratégia é um conjunto de ações em que uma empresa está envolvida para alcançar o sucesso. Então ela precisa ter uma linha decisória e que esteja alinhada com os seus objetivos para que alcance bons resultados. Essa é a importância da estratégia. Então, quando Alvin Toffler nos fala, ou você tem uma estratégia própria, ou é parte da estratégia de alguém, ele quer nos dizer o seguinte, que é muito importante você definir o seu destino. Você tem que definir qual a estratégia que você vai seguir. Quando você define a sua estratégia, o restante fica um pouco mais fácil. Agora, se você não tem estratégia, é como um barco que não sabe para onde vai. Qualquer vento que der vai atrapalhar. Você não sabe qual é o seu destino. Dentre as escolas que conceituam a estratégia nos negócios, nós temos Michael Porter, em 1980, onde ele procura diferenciar a estratégia dentro do foco, diferenciação e custo. E temos Mitzenberg, nos anos 2000, que dão um conceito mais amplo de estratégia, passando por design, planejamento, posicionamento e empreendedorismo. Em 2005, nós temos a estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul é uma estratégia em que o empreendedor busca um ambiente em que a concorrência não esteja tão acirrada. E por que Oceano Azul? Porque ele leva o conceito de que o Oceano Vermelho é onde estão as grandes empresas, é onde a concorrência é mais acirrada, e então o oceano torna-se vermelho, porque é mais sangrenta a competição. Quando você vai para o Oceano Azul, é como se fosse um novo lago, como se fosse um novo mar, uma nova descoberta, em que tem poucos concorrentes, em que o ambiente competitivo é mais propício para novos negócios. Então, esta é a estratégia do Oceano Azul. Para chegarmos a esse conceito de o melhor é você ter foco, o melhor é nós nos diferenciarmos por termos custo baixo, o melhor é nós irmos para um mercado de Oceano Azul, você precisa usar uma ferramenta,
que é a análise estratégica. Análise estratégica. A partir do estudo do ambiente, é possível analisar estratégica e competitivamente a situação da empresa. É importante considerar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças para o negócio. A matriz de atributos mais comumente usada para esse propósito é a análise SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em inglês. Veja, você como empreendedor, você tem que fazer uma análise do seu negócio, quais são os pontos fortes do seu negócio, onde você se destaca mais em relação à concorrência. É o seu preço? É o seu atendimento? Onde é o seu ponto fraco no negócio? É você ter pouco capital de giro? É você não ter uma equipe bem preparada para o mercado competitivo? E aí você faz uma outra análise, que é a análise do ambiente em que sua empresa vai estar competindo. Será que nós temos muitos concorrentes fazendo a mesma coisa? Será que no local em que eu atuo, o meu produto ele não é bem aceito? Então essas são as oportunidades e ameaças do ambiente. E existem os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa. Essa ferramenta de análise estratégica chama-se análise SWOT. O termo SWOT é um termo que vem do inglês, que vem de strengths, que seriam forças, weakness, que seriam fraquezas, opportunities, que seriam oportunidades, e threats, que seriam ameaças. Então, no seu conceito de negócio, antes de você partir para o plano de negócio, você tem que ter muito bem elaborado uma análise estratégica SWOT sobre o seu negócio. Michael Porter, na sua análise sobre as forças competitivas, ele nos dá as 5 forças que vão atuar no ambiente competitivo. Primeiro, rivalidade entre os concorrentes. Esse primeiro ponto em que Michael Porter nos fala, rivalidade dos concorrentes, vai ser a força que vai estar agindo entre as empresas, que faz com que elas diminuam o preço, que faz com que elas aumentem uma carga de serviços para o cliente, para que os clientes sintam um valor agregado. Então, essas forças concorrenciais vão estar agindo sim dentro do ambiente competitivo e fazendo com que as empresas ajam e reajam de acordo com os seus concorrentes. Segunda força, poder de negociação dos clientes. A segunda força que Michael Porter nos coloca é exatamente o poder de compra do cliente. O cliente que está com poder de compra, ele vai poder estar exigindo mais da sua empresa. Ele vai estar querendo mais valor para poder estar adquirindo o seu produto. E se tem muitos concorrentes no mercado atuando, ele vai poder estar fazendo barganha entre os concorrentes. Então, essa é a segunda força que vai atuar no ambiente competitivo para que você faça a sua estratégia. Terceira força, poder de negociação dos fornecedores. Bem, se no mercado em que você atuar houver poucos fornecedores, você vai estar com uma pressão de custo muito elevada. Se você tiver muitos fornecedores relativos ao mesmo insumo que você precisa, você terá uma menor pressão de custo, porque aí quem vai exercer pressão será você para poder exercer o poder de compra junto dos fornecedores. Quarta força, ameaça de novos competidores. Se você tem no seu mercado competitivo uma barreira de entrada muito fácil, vou dar um exemplo para vocês. Salão de cabeleireiro. Nós temos um mercado em que existem vários concorrentes. Agora, a barreira de entrada para que entre uma nova concorrente nesse mercado, ela é muito baixa. Basta apenas que a pessoa tenha um curso de cabeleireiro e alugue uma sala. E a pessoa se torna um
novo concorrente desse mercado. Agora imagine uma nova indústria de celular. A barreira de entrada é muito maior. Por quê? Primeiro, você tem que ter uma equipe de desenvolvimento de cientistas de primeira linha. Segunda coisa, você tem um investimento de capital muito elevado. Então, isso chama-se barreira de entrada elevada. Então, quanto maior a barreira de entrada, menor a pressão na concorrência para a entrada de novos competidores. Quanto menor a barreira de entrada, maior a pressão no mercado competidor por novos competidores entrantes. Quinta e última força, ameaça de novos produtos ou produtos substitutos. Então vejam bem, vou dar um exemplo. Quando nós tínhamos o mercado em que estavam as máquinas de escrever, as indústrias que estavam no mercado competidor de máquina de escrever não imaginavam que ia chegar um computador com os seus softwares e substituir completamente através de um aplicativo como o Word da Microsoft. Então, a barreira de entrada que existia era uma barreira de entrada muito grande no primeiro momento. Mas quando veio uma nova tecnologia, essa barreira de entrada se tornou contrária às indústrias que estavam no mercado competitivo. Então, essa força ela vai estar atuando no seu planejamento estratégico. Plano de negócios. A estratégia é que vai guiar o plano de negócios para a formação de uma nova empresa ou um novo produto, serviço. O sucesso na criação de um negócio próprio depende basicamente do desenvolvimento pelo empreendedor de 3 etapas. Veja bem, nós vimos o conceito de estratégia, nós percebemos como a estratégia deve ser feita na análise que você tem que fazer para o novo negócio e agora vamos ver 3 etapas de como nós vamos usar a estratégia na elaboração do nosso plano de negócio. Primeira etapa, identificar as oportunidades de negócio e levantar informação. Nesse momento, você está elaborando o seu plano de negócio e você precisa identificar quais são as reais oportunidades que o ambiente competitivo está lhe dando. Então você tem que ver, bem, eu estou desenvolvendo esse aplicativo para controlar os caminhões de uma empresa de logística. Bem, existem outras empresas de aplicativo fazendo isso? Se não existem, por que não existem? Existe alguma limitação jurídica, legal, para que haja isso? Depois, fazer uma pesquisa para verificar, existe essa demanda realmente junto às transportadoras ou empresas de logística? Após isso, você vai estar correto se identificar essa oportunidade como viável. Segunda etapa, desenvolver o conceito do negócio com base nas informações coletadas na primeira etapa. Identificar experiências similares e avaliar os riscos, quantificar o potencial de lucro e crescimento e definir a estratégia competitiva. Ou seja, nessa segunda etapa, você começa a estruturar o negócio de forma viável. Então você já percebeu que o aplicativo ele tem demanda no mercado, potencial demanda. Então o que você precisa fazer agora? Você precisa ver, bem, como que eu posso desenvolver esse aplicativo? Eu tenho tecnologia? Segundo, se eu não tenho tecnologia, eu tenho pessoas para formar uma equipe que possa desenvolver esse aplicativo? Terceiro, qual o investimento necessário para que eu consiga sucesso no desenvolvimento desse aplicativo? Depois, qual o investimento necessário para que eu consiga desenvolver o aplicativo e depois eu consiga formar um plano mercadológico, ou seja, um plano em que eu vou vender
esse aplicativo no mercado. Eu vou colocar esse aplicativo no mercado. Então, essa segunda etapa é realmente a estruturação do negócio como um todo. E como que você vai captar dinheiro, captar pessoas, captar recursos, tornar isso viável e ter lucro, ter rentabilidade sobre a sua ideia, sobre a sua oportunidade. Terceira etapa, detalhar o empreendimento, definir as necessidades de recursos, calcular a viabilidade econômica e completar o plano. Nessa etapa é a sintonia fina em termos de negócio. Então você vai, a partir do momento que você já sabe qual é a estrutura de capital necessária, qual a estrutura de pessoal, o tempo que você vai levar para poder desenvolver o aplicativo, a equipe que você vai necessitar para poder estar colocando o aplicativo no mercado, o tempo necessário para que o aplicativo dê retorno, você vai traçar uma forma de captar recursos que sejam a baixo custo, que torne viável o seu negócio. Se você não tiver esse prazo em que você vai desenvolver o negócio, colocado no mercado e ter o seu primeiro faturamento, você não consegue medir, mensurar a necessidade de capital de giro para o seu negócio. Então, na terceira etapa, você tem que ter feito muito bem a primeira e a segunda etapa para que você chegue nos números corretos que tornem viável o seu negócio. Na estrutura do plano de negócio, nós vamos ter os seguintes tópicos: sumário executivo, descrição da empresa, missão e visão. Qual a visão de futuro que você tem para o seu negócio e valores? Estrutura organizacional e operacional, produtos e serviços, marketing e vendas, e ambiente, análise SWOT. Primeiro ponto, sumário executivo. No sumário executivo, você vai fazer uma condensação. Você vai resumir como que você vê o seu negócio sendo concebido e dando lucro. Então você vai falar, existe uma oportunidade de desenvolvimento de aplicativos para gestão de frotas. Esse mercado ainda não existe concorrentes. Pretendemos desenvolver em 3 meses. Pretendemos colocar o produto em teste em 3 meses. Pretendemos começar a vender após 9 meses, no preço que seja tal que nós vamos cobrar por usuário. Então, esse é o sumário executivo. O possível investidor ou possível financiador pode ver ali rapidamente o que é o seu negócio. Descrição da empresa. Na descrição da empresa, você vai falar exatamente o que é a sua empresa. A sua empresa é o quê? Ela é uma desenvolvedora de aplicativos móveis, ela é uma desenvolvedora de aplicativos para o web, ela é uma gestora de frotas. Então, nesse item, você identifica a atividade da sua empresa e que seja coerente com o sumário executivo. Ou seja, na descrição tem que mostrar que a sua empresa ela é feita e tem capacidade para executar o sumário executivo. Missão e visão e valores. Essa é a parte em que você, como empreendedor, vai verificar aonde você quer chegar, qual é a filosofia da sua empresa e quais são os valores que a sua empresa preza. Isso é muito importante para você começar a desenvolver uma cultura organizacional na sua empresa. Veja, em empresas como, por exemplo, a Apple, a cultura da empresa é a inovação constante. É um ambiente descontraído, mas que tem metas claras e prazos que são muito exigidos. Isso faz parte da cultura da empresa, que deve estar determinada em missão, visão e valores. Estrutura organizacional é exatamente como que você pretende funcionar. Existem vários tipos de estrutura. Existem estruturas mais burocráticas, que existe um presidente, um diretor operacional, um diretor financeiro, abaixo vem os gerentes, gerente de serviço,
gerente de atendimento, depois vem os supervisores. Essa é uma estrutura tradicional burocrática, mas não funciona na indústria de tecnologia. Na indústria de tecnologia, as estruturas são geralmente radiais, em que as pessoas são colaboradores. Elas têm uma visão de estarem colaborando uma com as outras. Uma hora, uma é líder de projeto e os outros colaboram. Outra hora, um outro técnico vai ser líder de projeto e os outros colaboram, dependendo da meta do objeto do projeto. Então, nesse item, você tem que detalhar como a estrutura vai funcionar dentro do seu plano de negócio. Produtos e serviços. É muito importante, porque nele você vai detalhar quais são os produtos e serviços que a sua empresa almeja produzir. Então, quando você detalha isso, é muito bom para você não se perder na execução do negócio. Existe um conceito que chama-se miopia de marketing. Miopia de marketing é exatamente você não ter o foco no que é realmente o seu produto ou seu serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês. A IBM era uma grande empresa nos anos 70 e ela tinha na sua missão lá de que ela era simplesmente uma grande produtora de mainframes, que são aqueles computadores de grande porte. Quando veio a revolução dos personal computers, que são os computadores pequenos, ela não enxergou a revolução que estava vindo. Se ela tivesse colocado que a missão dela, o objeto dela era produção de produtos de tecnologia, ela teria rapidamente mudado de plataforma. Ela não mudou. A Microsoft, a Apple foram crescendo, a HP foram crescendo e se tornaram maiores do que a IBM. A IBM, então, saiu da produção de computadores e hoje ela é voltada para soluções tecnológicas de alto valor agregado. Então, é muito importante esse item para você delimitar o que é o seu negócio. Ambiente. O ambiente faz parte daquele item que nós falamos anteriormente, a análise estratégica. Você saber exatamente o ambiente que você está inserido. Saber quais são os seus concorrentes, quais são os pontos fortes e pontos fracos do seu concorrente e como você pode estar oferecendo um produto ou um serviço diferenciado nesse ambiente competitivo. E sabendo quais são as oportunidades e ameaças que esse mesmo ambiente pode trazer para o seu negócio. Bem, agora que nós já vimos como a estratégia influencia o seu plano de negócio, como ela é importante para poder você definir o seu plano de negócio e qual a estrutura do plano de negócio, vamos fazer uma atividade agora. Eu peço a vocês que pegam uma folha de caderno. Isso. E agora você vai pegar essa estrutura do plano de negócio que vai estar aí na tela para vocês, tá? Onde tem sumário executivo, descrição da empresa, missão e visão, estrutura organizacional, produto, serviço e ambiente. E vocês vão escrever cada item pensando na sua empresa. Isso, quando você fez a matrícula nos nossos cursos, você estava pensando sim, tendo um sonho. Então agora é a hora de você estruturar esse sonho. Então vamos lá? Mãos à obra. Coloque agora o seu plano de negócio em ação. Vamos fazê-lo? Aguardo.
E aí, pessoal? Conseguiram desenvolver um plano de negócios? Conseguiram exercitar? Viram a importância de cada item na caracterização do seu negócio? É nessas horas que começam a aparecer alguns pequenos detalhes que a gente fala assim, puxa, eu não tinha pensado nisso. Não é? Nada melhor do que colocar no papel a sua ideia. E de uma maneira organizada, estruturada. Vamos ver agora. Com a empresa rodando. Se você já tem a empresa rodando, a inovação deve ser um processo constante. Outra estratégia competitiva é a gestão da inovação e implantação de uma cultura inovadora nas empresas. Inovação deve ser tratada como um elemento-chave de competitividade, já que os mercados se tornam cada vez mais concorrenciais. Então, com a sua empresa rodando, é muito importante você não se esquecer da inovação. Isso tem que estar no DNA da sua empresa. Você começa com um produto inovador e depois você simplesmente esquece de que o seu negócio é inovação e não aquele produto. Aí é que muitas empresas se perdem. Então, estejam sempre atentos a isso. Desenvolva o seu plano de negócio, coloque o seu negócio para funcionar e depois você, com a inovação constante, vai renovando o seu portfólio. Dessa maneira, você vai dar longevidade à sua empresa. Coloque isso então. O seu negócio é a inovação. Dentro da longevidade que nós estamos falando dos negócios, vamos ver alguns estudos do Sebrae. Causas de mortalidade de novos negócios. Para o Sebrae, as principais causas são falta de planejamento prévio. 46% não sabiam o número de clientes e os hábitos de consumo. 39% o capital de giro inicial e 38% sobre os concorrentes. Veja bem, esses números são números reais. São números de empreendedores que colocaram seu tempo e dinheiro em um negócio que não deu certo. Veja, 46% não sabiam quem eram realmente os seus clientes. É quase a metade. 39% não sabia qual era o capital inicial necessário. E 38% nem se deram conta de quem eram os seus concorrentes. Se você faz um bom plano de negócios, você detecta quem são os seus clientes. Aquilo que eu tinha falado, você vai detectar a demanda, o mercado potencial. Você vai saber quanto tempo vai ter para o seu negócio estar na praça, fazendo vendas. Quanto tempo vai ser necessário e com esse tempo necessário que você calculou, você calcula o capital de giro inicial. Porque você sabe a estrutura necessária, sabe o tempo, multiplica a estrutura pelo tempo, você acha o capital necessário que você precisa para tocar o seu negócio. E 38% nada sabia sobre os concorrentes. Ou seja, você não conhecer o seu concorrente é realmente você partir no escuro, de peito aberto. A tendência de você não ter um bom resultado é muito forte. Uma outra causa de mortalidade passada pelo Sebrae é a gestão empresarial ineficiente. Falta de investimentos em propaganda e divulgação, não acompanhar os concorrentes, não investir em capacitação e não rever e atualizar o plano de negócio quando existente. Ou seja, você fez um bom plano de negócios, mas você não geriu o seu negócio. É muito importante que a partir do momento em que você começa o seu negócio, você realmente comece a monitorar a sua expectativa com o que está realmente acontecendo na empresa. Então você tem que ver se o plano de mídia está funcionando, se a divulgação dos seus produtos está funcionando, se a sua equipe está corretamente treinada, se todas as fases que você colocou no seu plano de negócio estão acontecendo dentro dos prazos estipulados. Se você não gerir isso, fica muito difícil
você obter sucesso. Porque o plano de negócios, ele está no papel, ele está numa planilha. Mas quem faz o plano de negócio realmente tornar-se um sucesso é o empreendedor, é o gestor. Então, faz-se necessário que você esteja presente no seu negócio, monitorando os resultados, monitorando os prazos, monitorando os produtos, as pessoas que estão envolvidas no seu projeto, para que ele alcance o sucesso. Senão, você vai fazer parte das estatísticas de mortalidade de empresas nos primeiros anos de negócio. Outra coisa, comportamento empreendedor inadequado. Pessoas que pouco se antecipam aos fatos, não buscam informações e evitam enfrentar riscos. Isso acontece muito. São pessoas que são empreendedoras por necessidade ou por ocasião. Não são pessoas que têm um perfil empreendedor ou aprenderam a ser empreendedoras e sabem que faz parte do seu ofício assumir riscos, assumir responsabilidades, buscar as informações necessárias e se antecipar aos fatos. Não adianta você achar que por você ter um negócio e você ter um plano de negócio, que o negócio por si só vai dar certo. Não. É preciso você, como fala no interior, pegar o boi à unha para que o negócio dê certo. Então, para você não fazer parte das estatísticas de mortalidade da empresa, é importante você, como empreendedor, estar à frente do seu negócio. Você está se antecipando aos problemas. Você está antevendo o que o mercado está fazendo, antevendo o que o seu cliente está querendo, antevendo como os seus fornecedores e os seus concorrentes estão se movimentando no mercado. Dessa maneira, você vai conseguir agregar valor, sair na frente e trazer sucesso para o seu negócio. Bem, agora que vocês viram as causas de mortalidade para novos negócios, vamos fazer um exercício de discussão em grupo para que vocês troquem experiências sobre causas de mortalidades em novos negócios. 5 minutos.
Bem, agora nós já vimos o conceito de estratégia, como estruturar um plano de negócio, quais os cuidados que nós devemos ter na execução do plano de negócio. E nesse item agora, nós vamos começar a canalizar esses conceitos para a nossa área dos cursos, área tecnológica. Então, as empresas hoje da área tecnológica, elas estão num conceito muito interessante, que é um conceito mais leve, que são as startups. Bem, o que são as startups? Eu acho que o vídeo agora vai falar muito melhor sobre isso para vocês. Vejam agora. Você sabe o que é startup? Segundo a Associação Brasileira de Startup, o termo se refere àquelas empresas de base tecnológica com um modelo de negócio repetível e escalável, que possui elementos de inovação e trabalha em condições de extrema incerteza. Normalmente, estas empresas surgem de um grupo de pessoas com interesses em comum, visionárias, muitas ainda na universidade, com uma ideia inovadora, que até então terá um futuro incerto caso seja posta em prática. Na maioria das vezes, o grupo não possui condições para poder financiar um projeto novo, onde então se inicia uma busca por investidores, tentando convencê-los de que seu projeto será um sucesso e terá um retorno compensatório. Temos hoje grandes exemplos de empresas de sucesso, como Twitter, Buscapé, Google ou como a brasileira Instagram, que fez um grande sucesso mundial até ser vendida para o Facebook. Nosso país conta hoje com mais de 10 mil empresas de inovação tecnológica que levantaram cerca de 1,7 bilhões de reais em 2012. Bem, como vocês viram, o conceito de startup começou lá fora e veio aqui para o Brasil, e aqui em Belo Horizonte, na região de São Pedro Valley, está muito desenvolvido. Mas para que as startups tenham sucesso, é muito importante que tenham um ambiente propício para isso, que tenha pessoas que saibam tecnologia, pessoas que consigam desenvolver as ferramentas e que criem um network, criem uma rede de desenvolvedores que tornam possível você desenvolver um projeto em conjunto. E também é importante a estrutura de incubadoras, de aceleradoras, de investidores. Nós vamos falar agora um pouco sobre isso. Incubadoras. As incubadoras são organizações criadas para o desenvolvimento dos negócios. Pode ser chamada de fábrica de empresas. Tem sido o instrumento mais eficiente de suporte às pessoas que querem transformar seus projetos em produtos e serviços, e um grande estímulo à criação de novos negócios. Ela abriga empresas emergentes em muitos ramos de negócios, nos seus 2 primeiros anos de vida. Dolabella, 2006, página 201. Ou seja, as incubadoras são instituições que estão ali para desenvolver as primeiras ideias das startups. Então elas dão um apoio logístico, um apoio de conhecimento para que o plano de negócio das startups, para que o produto das startups comecem a ser viáveis. As incubadoras têm as seguintes características: equipe especializada, incubação de 2 a 3 anos em média. O objetivo é preparar o negócio para seguir sozinho. É necessário passar por uma triagem. Pode ter incubação interna ou externa. Existem 4 tipos: base tecnológica, tradicional, mista e social. As vantagens: bons parceiros na comunidade, metas realistas, equipe gerencial capacitada e dinâmica, instalações que estimulam a criatividade e a interação entre as empresas incubadas. Vejam, geralmente as incubadoras são universidades ou instituições que procuram a divulgação do saber. Então, quando você tem uma equipe especializada, é porque você tem técnicos, engenheiros, cientistas que estão ali para ajudar a startup no desenvolvimento de sua ideia. A incubação se dá de 2 a 3 anos em média, que é um prazo para você sair do plano da ideia para um produto específico.
O objetivo é preparar que você saia da ideia para o negócio, se transforme numa empresa e a partir daí você siga sozinho. Esse é um dos objetivos da incubadora. Para isso, é necessário que a sua ideia passe por uma triagem, geralmente composta por uma banca, de pessoas que são especialistas na área e vão avaliar se a sua ideia é viável ou não para estar dentro da incubadora. Existem 4 tipos, baseada em tecnologia, que seriam exatamente as incubadoras em que estão dentro da universidade para desenvolvimento de aplicativos. Seriam as tradicionais, que seriam para ideias que não dependem muito de grande carga tecnológica. Existem as mistas, que podem fazer uma mescla disso aí, de base tecnológica com base de economia tradicional, e as voltadas para cunho social, como, por exemplo, um projeto social voltado para atendimento de pessoas em risco social. Então, essas ideias passam por um crivo de uma banca para fazer a triagem e, após isso, elas são internadas na incubadora para que, após 2 ou 3 anos, elas sigam sozinhas. Aceleradoras. A proposta é alavancar a proposta do negócio. Por isso, a metodologia é diferenciada. São suas características. Período de aceleração entre 3 a 8 meses em média. Fins lucrativos. Recursos para financiar o negócio. Formada por empreendedores que viram sócios. Ter um modelo de negócio. Critérios para participar. Mercado, time, modelo de negócio e estágio de maturidade. Serviços, mentoria, treinamento e rede de contatos. Ou seja, as aceleradoras, elas são voltadas para quando você já tem o seu produto e já deixou de ser uma ideia, ou então você tem uma ideia muito bem estruturada. Geralmente as aceleradoras são formadas por investidores sócios, em que eles vão dar a moldagem final para que sua ideia se torne um negócio. Então eles vão disponibilizar, além de capital, vão disponibilizar mentoria, atendimento, consultoria. Para quê? Para que a sua empresa já nasça robusta, já nasça com planejamento, já nasça com estrutura voltada para o mercado. Então você tem uma equipe de vendas com experiência. Você já sabe fazer um mapeamento do mercado em que você sabe aonde o seu produto tem maior penetração e você tem plano de mídia. Então isso tudo faz parte dos serviços prestados por uma aceleradora. A aceleradora, ela é formada por pessoas que têm visão de negócio e que vão colocar capital ou conhecimento no seu negócio. Incubadoras e aceleradoras. Pode haver uma combinação das duas, ou seja, começar pela incubadora e depois partir para a aceleradora ou vice-versa. Entretanto, é necessário fazer uma análise para investigar se o perfil da incubadora e da aceleradora está alinhado com a estratégia do negócio. Ou seja, podemos ter esse mix trabalhando junto. A startup sendo concebida na incubadora e quando ela já vai para ser um negócio, ela vai para a aceleradora para dar a polida como um negócio viável. Então começa na incubadora a ideia, tornando o corpo, o aplicativo sendo desenvolvido e quando esse aplicativo está desenvolvido, passa-se essa startup para a aceleradora para quê? Para que ela se torne um negócio rentável. E aí vem um investidor que pode colocar um aporte financeiro e aporte de conhecimento. E aí vem os contatos, a assessoria, a consultoria, a mentoria, para que o seu negócio realmente se torne altamente viável. E esse mix pode ser também diferenciado. Você começa como uma aceleradora, em que você desenvolve todo o negócio em si como empresa, a estrutura, o que você está procurando, e você tem apenas uma vaga ideia de que esse aplicativo ele é viável, mas você ainda não tem um aplicativo desenvolvido. Então, quando você parte todo esse tempo da aceleradora como negócio,
você vai para a incubadora para poder você desenvolver o aplicativo e a partir dali você está com a startup no mercado. Então, a única coisa que devemos ficar atento é realmente se a filosofia da incubadora com a da aceleradora estão alinhadas para não haver ruído durante essa transição. Bem, pessoal, agora vamos fazer um exercício para reforçar os nossos conceitos. Primeiro, eu quero que vocês coloquem aí o que vocês entenderam que é uma startup. Segundo, o que é uma incubadora. E terceiro, o que é uma aceleradora. Depois, vocês imaginem um caminho em que vocês podem percorrer como empreendedor para sair de uma startup para uma empresa de tecnologia. 5 minutos.
Conseguiram exercitar? Viram a importância de cada item? Então você já se imaginou com a nova ideia, plano de negócio, startup, incubadora, aceleradora? Tudo isso é possível. Você está fazendo esse curso exatamente para você desenvolver a sua ideia, você entrar no mercado da economia digital. Investidores anjos. São empreendedores que apostam em novas ideias, fornecendo recursos em troca de participação, 10 a 20% do negócio. Podem estar sozinhos ou em pequenos grupos para aumentar o valor investido e minimizar o risco. Além do apoio financeiro, que varia de 50 mil a 1 milhão de reais, orienta o empreendedor contribuindo na formatação do modelo de negócio. Os anjos buscam negócios inovadores, mercado com potencial significativo, negócio com potencial de crescimento e alta rentabilidade. Veja, o mercado de tecnologia é o mercado em que as inovações são constantes. A velocidade e a rapidez com que se trocam os aplicativos, com que se trocam as ferramentas é muito grande. Para isso, existe uma figura que financia essas inovações constantes, esses novos aplicativos, que são os angels. O termo veio nos Estados Unidos, que seriam os investidores anjos. Por que eles são investidores anjos? Porque eles não investem apenas capital. Eles investem também o seu tempo. Eles investem contatos. Eles investem consultoria. Então, esses investidores anjos são aquelas pessoas que vão ter que ser convencidas num plano de negócio, para que elas injetem capital e injetem relacionamento e experiência no seu negócio. Como esses investidores anjos são muito ovacionados, muito procurados por várias empresas procurando para que eles invistam na sua ideia, existe uma técnica que é muito utilizada nesse mercado, que é a apresentação de um plano de negócio pitch. O que é a apresentação de um plano de negócio pitch? É uma apresentação breve, sucinta, rápida sobre a sua ideia. Dessa maneira, o investidor anjo, em 2 a 3 minutos, ele vai saber se a sua ideia é viável para ele ou não. E dessa maneira, você vai conseguir atraí-lo com sua ideia. Nas aulas de laboratório que vocês estão tendo, vocês vão poder estar desenvolvendo essa tecnologia e vendo como ela acontece. Ok? Para você visualizar o potencial que existe nisso, eu vou dar um case que nos últimos anos aí no Brasil, aliás, nos últimos meses aí no Brasil, tem dado bastante rebuliço. O caso da Uber. Vamos lá? Uber, startup americana do setor tecnológico. Cerca de 5 anos após sua fundação, a empresa foi avaliada em 18,2 bilhões de dólares em junho de 2014, contando com investidores como a Google e o Goldman Sachs. Veja, a Uber, ela atualmente gerencia uma das maiores frotas de carro do mundo. Porém, ela não possui um único carro. O valor de mercado dela não é avaliado em cima da frota que ela não tem, mas sim sobre o potencial de geração de riqueza em que a gestão que o aplicativo proporciona para o mercado de tecnologia. Então a Uber, ela foi desenvolvida por um grupo de garotos que desenvolveu um aplicativo que através do telefone você aciona uma pessoa que tem disponibilidade no seu carro para naquele horário levar você aonde você quer por uma tarifa pré-combinada. A ideia é muito simples e se tornou muito valiosa. Imagine
quanto de capital foi necessário para desenvolver a Uber? Quanto de capital é necessário para desenvolver uma frota de táxis? A diferença é significativa. A Uber exigiu muito menos capital financeiro e muito mais capital de conhecimento. Uma frota de táxis, você vai exigir um financiamento, um capital financeiro muito maior e um investimento de conhecimento tecnológico muito menor. Só que quando você coloca em valor de mercado, em retorno para o mercado, a Uber ela é muito mais valiosa. E não é somente a Uber, não. Vejam outros casos. A Uber é a maior empresa de táxi do mundo e não possui nenhum veículo. Nós temos o Facebook. É o provedor de mídia mais popular do mundo, mas não cria conteúdo. Você vê, você tem as organizações Globo, um pátio enorme, jornais, televisão, Central Globo de jornalismo para produzir conteúdo. Tudo isso não vale o que o Facebook vale hoje. A CNN, a SBT, TV Record, se você colocar todas elas, todos os prédios, não vale o que o Facebook vale. E o Facebook o que é? Ele é um aplicativo para gestão de mídias. É uma ideia, um aplicativo que se tornou certo. Um outro caso, Airbnb. É o maior articulador de hospedagem do mundo e não possui um único hotel. Ele não possui um único quarto de hotel. Mas ele gerencia a disponibilidade dos quartos de hotéis através de um aplicativo inteligente no celular. Então, qual é o investimento? O investimento é em conhecimento. Por isso, é um mercado maravilhoso, é um mercado cheio de oportunidades para aqueles que gostam de desafio. E o jovem gosta de desafio. E é por isso que nós estamos aqui, nessa jornada em que nós tentamos passar um pouco para vocês do que é inovação, do que é empreendedorismo, quais são as oportunidades, como que você monta um plano de negócio, quais são as dificuldades que você pode ter, quais são as oportunidades, as ameaças, e você conseguir, de uma maneira vitoriosa, conceber uma ideia, colocar essa ideia em prática e chegar numa startup e num negócio. Nós vamos ficar muito felizes quando você estiver ali nos flashes, mostrando o seu aplicativo, mostrando a sua tecnologia para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Então, eu desejo a vocês muito sucesso e obrigado. E não se esqueçam, vamos ler o material, vamos desenvolver as atividades no ambiente virtual de aprendizagem e as próximas aulas serão as aulas específicas da área tecnológica. Não perca essa oportunidade. Venha junto e vamos fazer nova área tecnológica. Um abraço.